Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais da Câmara Municipal de Florianópolis, também o pessoal que vai nos acompanhar pela TV Câmara, que depois esse horário será repetido. Dou aberta a reunião ampliada no âmbito da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública e Comissão de Saúde, para a discussão da criação de um centro de referência para atendimento de pessoas com esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. Acolho conosco aqui o vereador Dalmo, que faz parte da Comissão de Saúde. Já aproveito para agradecer o vereador Renato Gesker, presidente da comissão, que liberou para que eu pudesse presidir esta reunião ampliada. Quero acolher também aqui conosco as entidades envolvidas, a Florem, a Associação Florianópolis e Região de Esclerose Múltipla, aqui representada pela senhora Suelen Alves, o assistente social Diogo e a Michele. A Arela, Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica, aqui representada pela promotora de justiça, doutora Larissa Ouriques, e doutor Haroldo Cardoso Lacerda, e senhora Maiara Fraga, também acolho conosco a assistente social Morena, está conosco nas redes sociais. Está ali, Carlinha? Deixa eu ver aqui. Damos as vindas ao doutor Alexandre, tem o Luciano Formigueri, nosso secretário adjunto, Ana Maria Dutra, Gabriela Amarante, Leandro Tonello, Margarete Carreirão e Geissa Regina Domingos Mel. Muito obrigado. Nós vamos dar 10 minutos para a Florem e para a Arela fazer as suas apresentações e os demais depois a gente vai vendo o tempo. Essa reunião ampliada tem no máximo de duração 2 horas. Nós, vereadores, vamos abrir, né? Nós não vamos fazer nenhuma fala para dar mais tempo para que os senhores e senhoras possam, né, nos falar, né, sobre essa reivindicação tão pertinente não só para o Estado, mas também para o nosso município. Então, abro a palavra. Por até 10 minutos. Presidente, Não, vereador, não. Na função de membro da Comissão de Saúde, eu vim aqui prestigiar essa comissão tão importante, essa reunião tão importante, mas às 11 horas nós temos uma reunião de líderes. Eu vou me ausentar às 11 horas, então, porque todos os líderes de cada bancada estão reunidos na presidência e eu sou obrigado também a acompanhar. Mas estarei aqui até às 11 horas acompanhando os trabalhos. Muito obrigado. Nossa gratidão. A senhora pode fazer uso da palavra por até 10 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade a Deus por estar aqui. Obrigada ao vereador diácono Rogério por nos possibilitar fazer com que as nossas causas sejam vistas. Quero agradecer a todos os presentes aqui e também a todos que estão online. Sucintamente eu vou falar também porque eu vou apresentar um vídeo e depois eu vou dar a palavra para o nosso assistente social. Bom, meu nome então é Suelen Alves, eu estou como presidente da Florem, Associação Florianópolis e Região de Esclerose Múltipla. A Florem já existe há 17 anos e veio aqui para orientar, apoiar e acolher os pacientes com esclerose múltipla e lutar por direitos sobre a causa. A esclerose múltipla, diferenciando um pouco, depois vocês vão ver a questão da esclerose lateral amiotrófica, eu costumo dizer que são doenças parecidas, mas são doenças diferentes. São diferentes, mas são parecidas. E assim, a esclerose múltipla é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, onde ela comete, no banner mesmo tá bem descrito a questão das características, que é fadiga, falta de equilíbrio, né, problema nos esfínteres. Então, é uma doença onde o próprio corpo não reconhece o nosso sistema imunológico como parte integrante do corpo e destrói.
Eu não vou me atentar, não vou ater muito a questão da característica da doença, porque eu acho que o vídeo que vai ser passado após a minha fala ilustra bem a realidade de um paciente de esclerose múltipla, com a dificuldade de locomoção, com a dificuldade da medicação, enfim. Eu vou já, se puder, já pode passar o vídeo, eu agradeço, e logo em seguida eu passo a palavra para o nosso assistente social, o Diogo. O que é mais importante para mim, assim, acima de tudo, é minha fé. Por conta da minha fé que eu tive estrutura para aguentar tudo que eu já aguentei. Comecei a ter os sintomas da esclerose múltipla. Com o diagnóstico foi um susto grande, né? Uma doença que não tem cura. E daí eu me vi assim, falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer tudo que eu queria, não vou poder viajar, eu não vou casar, eu não vou ter filho. Eu sou muito nova e tem tanta gente que tem doença, de repente, até mais difícil que a minha. Então foi assim que eu encarei. Não, eu vou lutar, vou me tratar. Eu acho que todo mundo tem que buscar uma força dentro de si para poder falar, não, eu vou conseguir vencer essa batalha, seja o que for. Agora, os remédios que estão vindo são muito mais caros que os que já estavam incorporados, que já estão no SUS há bastante tempo. E daí eu tive que entrar com ação judicial, porque se eu não tivesse tomado, não tivesse aberto um processo como eu abri e não tivesse sido rápido como foi, eu estaria hoje numa cadeira de roda. E esse remédio que eu tomei, que eu consegui com ação judicial, me deixou bem e estabilizou a doença. Porque eu via que meu processo, ele estava passando por juiz, enfim, por uma infinidade de gente. Então, eu não estava lá na defensoria, mas eu estava vendo pela internet que estava realmente funcionando. Se eu pudesse agradecer as pessoas que fizeram, enfim, os desenvolvedores, os programadores, eu falei assim, vocês não sabem o benefício que vocês fizeram para as pessoas. Para todas as pessoas que dependem da justiça para conseguir algum tipo de medicamento. E o que me deu força, muita força, foi o meu esposo. Na época, e um dos médicos que eu fui falou que eu não podia ter filho. Só que, com a minha fé, eu nunca acreditei nisso. Depois de ter rezado muito, eu acordei com ele ligando e falando assim, Suelen, eu tô te ligando pra dizer que eu conversei com o pessoal do laboratório pra você ficar tranquila que a sua gestação vai ser perfeita. Aquilo ali pra mim, eu falei, não acredito. Bom, e é isso. Nós precisamos muito de ajuda, porque a nossa doença é invisível, muito invisível, e a gente luta por uma doença que todos os dias degenera um pouquinho, incapacita mais. Então, assim, fico até sem palavras, e no final, a gente conta muito com o auxílio de todas as pessoas que podem ajudar tanto a esclerose múltipla quanto a ela e demais doenças raras. Eu vou passar, então, a palavra para o Diogo, para que ele dê continuidade. Bom dia. Bom dia aos vereadores, à Casa Legislativa. A gente agradece, então, a oportunidade de estar aqui podendo trazer as demandas desses pacientes, né? Porque estamos aqui nessa condição hoje de falar sendo a voz dos pacientes, das pessoas que têm hoje, que são portadores de esclerose múltipla e de esclerose lateral amiotrófica. Como assistente social, eu tenho acompanhado, né, através dos atendimentos, as diversas demandas que esses pacientes têm encontrado, né, e as limitações que eles têm encontrado no diagnóstico e também no acompanhamento, atendimento e reabilitação para que tenham uma vida digna apesar da doença. E aí eu quero fazer uso da palavra trazendo um pouquinho desses pontos, né, que eu acho que são importantes para a gente pensar em encaminhamentos que o centro de atendimento, o centro de referência de atendimento para as duas patologias vai dar conta de grande parte dessas demandas, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje uma necessidade muito grande de melhorar a questão das filas. Tem pacientes que ficam por muito tempo esperando exames,
esperando encaminhamento de contrarreferência, né, da Unidade Básica de Saúde até a contrarreferência, que seriam as especialidades, neurologia, fisioterapia, psicologia e outras especialidades. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande com pacientes que já estão sendo acompanhados, vêm de outros municípios, outros estados, na verdade, e aí tem que voltar na fila, tem que pedir novamente consulta com o clínico na unidade básica de saúde, para depois ser encaminhado para o neuro, para depois ser encaminhado para exame novamente, para aí sim poder fazer uso da medicação. Então, assim, é toda uma dificuldade, uma sistemática que, apesar de a gente saber da importância das filas e do sistema CISREG, por exemplo, a gente sabe que hoje ele tem uma ineficiência e que tem que ser corrigido. Porque essas doenças, eu falo aqui da esclerose múltipla, mas a esclerose lateral amiotrófica é uma situação ainda mais grave, elas não podem ficar esperando. Não tem como, é uma doença progressiva, neurodegenerativa. Ela vai progredir no corpo da pessoa enquanto ela está aguardando na fila. Então, nós temos essa situação, nós temos a dificuldade de locais adequados para atendimento. Por exemplo, a semana passada eu atendi um paciente que ele não tinha como fazer uso da medicação, porque o laboratório que forneceu o medicamento não renovou o contrato com a clínica privada. E aí ele ficou um tempão com medicação parada em casa, porque ele não tinha um local, só precisava de uma equipe de saúde, que hoje o município tem vários centros de referência, que poderia fazer o acompanhamento para ver qualquer alteração nos sinais vitais dele, principalmente a questão do batimento cardíaco. E que isso foi, inclusive, contraposto quando eu entrei em contato com a diretoria de assistência farmacêutica, que eu tive a informação de que não, que o protocolo que existe na Secretaria de Estado da Saúde não fala que tem que ter uma equipe, só que o próprio médico, eu em conversa com ele declarou que isso era necessário. Então, nós precisamos de equipes dispostas nos centros de saúde, unidade de pronto atendimento, unidade básica de saúde, capacitadas. Então, precisa ter capacitação contínua. E isso a Secretaria Municipal de Saúde tem responsabilidade. Nós precisamos ter uma linha de cuidado, um protocolo de encaminhamento desses pacientes, para que eles não fiquem esperando tanto tempo e as pessoas saibam que essa doença ela tem que ser, os encaminhamentos têm que ser rápidos. E hoje nós temos também a necessidade de visitas domiciliares, né? Grande parte desses pacientes tem uma dificuldade muito grande de mobilidade. E quando a gente fala de ela, por exemplo, a situação é ainda mais grave. Então, hoje, um centro de atendimento conseguiria mitigar grande parte dessas situações. Né? Poderia ter uma equipe especializada, com várias especialidades, uma equipe multidisciplinar na área da saúde, para dar atendimento, além de dar fortalecimento na equipe que já existe, nos centros que já existem no município. Nós temos hoje diversas instituições que são referência. A Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, tem um espaço maravilhoso e eles se colocaram à disposição. O Centro de Desportos está em contato conosco e ele se colocou à disposição para nos ajudar. Temos a UDESC, temos diversas instituições, o Centro Catarinense de Reabilitação, temos inúmeras instituições de saúde aí que podem fazer parte de um arcabouço, de um protocolo mesmo de atendimento, né, que possa dar conta dessas demandas. Então, hoje, o paciente de esclerose múltipla, o portador da doença, ele acaba sendo invisibilizado, as equipes acabam não entendendo o que é a doença, inclusive no próprio território, que é quem encaminha, que é a Unidade Básica de Saúde, e a gente precisa que isso seja completamente modificado. Né? Além da necessidade de ter um centro, sim, para dar um atendimento complementar, porque até que essa situação se resolva, precisamos de um local que seja referência no estado, inclusive levando em conta que o hospital universitário hoje é o único hospital que está um tratamento adequado aqui em Florianópolis e que tem uma referência, né? E que precisa estar conectado conosco e ter uma estrutura adequada para fazer esse atendimento. Então, ter um centro de referência junto com o hospital universitário e conectado com a rede de atendimento pode trazer soluções praticamente imediatas para esses pacientes. Então, nós estamos aqui em nome dos pacientes, pedindo o apoio dessa Casa Legislativa,
pedindo apoio dos vereadores, para que a gente possa, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, a gente também está em contato com conselhos das Secretarias Municipais de Saúde, COSENS, Ministério Público, tentar construir uma política que faça a diferença para a vida desses pacientes, para que eles possam ter uma vida digna apesar da doença, né? Que é o que a Suelen trouxe aqui com o exemplo belíssimo de luta, de dedicação e de fé dela, né? Mas a gente tem que ir além disso, porque tem gente que não tem apoio, tem gente que vai acabar sendo acometido pela doença e deixando a situação ficar cada vez pior. Isso se não chegar ao pior, né? Isso quando a gente leva para o lado da esclerose lateral amiotrófica, isso pode ser muito pior. Então precisamos de respostas imediatas. A esclerose lateral amiotrófica e a esclerose múltipla não podem ser olhadas da mesma forma que outras doenças. As doenças raras são doenças que precisam de respostas rápidas, né? E com um olhar de equidade, que é o olhar que vê a necessidade exata dessa doença e desses pacientes. Eu agradeço, peço desculpas se me alonguei, mas tentei explanar da melhor maneira possível em detalhes. Obrigado. Aproveito a oportunidade, Diogo. Quantos pacientes, em média, hoje com esclerose múltipla em Florianópolis? Nós fizemos uma pesquisa rápida na faixa dos 80, né? Mais ou menos 80. Em torno de 80 a 100 pacientes. Sim. Só que, assim, esses números, eles são... por que a gente se pega pensando, né, quando tu me faz essa pergunta? A gente tem uma ideia a partir dos medicamentos que são retirados pelo SUS. Sim. Mas existem pacientes que ainda estão aguardando para diagnóstico, existem pacientes que ainda não chegaram, que não conseguiram retirar o medicamento, que judicializaram, que foi o caso da Suelen, por exemplo, né? Então, esse número é mais expressivo, é maior do que o que a gente imagina. Sim, né? No estado, hoje a gente tem um número de 1.022 pacientes, e aqui em Florianópolis, em torno de 80, né? 80 a 100 pacientes. Presidente, me concede uma parte, presidente? Uma questão de ordem. Fica à vontade. Eu queria perguntar ao Diogo que nessa impossibilidade do atendimento de imediato pelo centro de saúde, pela secretaria municipal ou estadual, o tratamento é interrompido? Não, então, na verdade, assim, justamente pela demora, às vezes o paciente ele não consegue ter um exame para ter o diagnóstico, ou ele não consegue ter o acompanhamento com o neuro rápido, né? Ou até o retorno com o neuro pode demorar muito, e isso faz com que, claro, ele possa ter que, se ele tiver que trocar de medicação, por exemplo, se ele não tiver o acompanhamento rápido, ele não vai conseguir fazer essa troca, né? É interrompido o tratamento, então, enfim, outras situações, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de especialidades, fisioterapia é super importante, né? Então, tem situações que hoje a fisioterapia é muito difícil, muito difícil. O acompanhamento psicoterapêutico, um dos sintomas da esclerose múltipla é a depressão, né? E a depressão ela pode ser agravada porque a pessoa fica com dificuldade de mobilidade, ela não consegue, às vezes, trabalhar, dependendo da situação, né? E aí essa depressão ela vai sendo cada vez piorada, né? E se ela não tem um acompanhamento psicoterapêutico, não tem acompanhamento de saúde mental, ela vai ficar cada vez pior, porque o corpo não responde ao tratamento. Sem fisioterapia, pior ainda, né? Não tem fisioterapia, não está fortalecendo, não está ajudando a dar mais mobilidade, isso vai piorar o tratamento dela. Obrigado, Diogo. Obrigado, presidente. Disposição, vereador. Não sei se a Michele quer falar alguma coisa. Não. Depois, no final, a gente abre para outros questionamentos, alguma dúvida que possa surgir também aqui da mesa e do pessoal que está com a gente no chat. Também vai fazer uso da palavra. Não sei se o Haroldo, eu posso colocar o doutor Alexandre na frente, primeiro do que o amigo, pode ser? Então, eu vou abrir a palavra para o doutor Alexandre Karazawa Takashima, que é juiz de direito do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Seja bem-vindo, meritíssimo. Bom dia.
Não sei se me ouvem bem. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar participando dessa reunião, mesmo por videoconferência. Gostaria de estar aí presente, mas fico feliz desta oportunidade. Agradeço também essa possibilidade de estar junto com a Florem, a Associação Catarinense de Doenças Raras, a Ação Social da Trindade, a Associação dos Amigos da HU, e todos os parceiros que nós estamos fazendo nesta caminhada. Meu nome é Alexandre Karazawa Takashima, juiz atualmente aqui na 2ª Vara Criminal de Lages, e sou irmão da fundadora da Arela, a Larissa Mayumi Karazawa Takashima Urix, e a minha mãe faleceu também de esclerose lateral amiotrófica. Minha tia Joane, minha tia materna, também faleceu de esclerose lateral amiotrófica. Então, falar sobre esclerose lateral amiotrófica, para mim, não é falar sobre uma doença, mas sim é falar sobre pessoas muito importantes para mim. É falar sobre a minha família, sobre amor, dor, e a possibilidade de termos um centro de referência em Florianópolis, eu acho que seria um passo muito importante para justamente reconhecermos a importância e a relevância dessas vidas. O que eu tenho acompanhado, visto com relação à esclerose lateral amiotrófica e as doenças raras, é que, efetivamente, dentro da nossa sistemática do sistema de saúde, tanto público quanto privado, tanto na esfera estadual quanto na municipal, nós temos uma grande dificuldade em relação a protocolos e fluxos em relação ao atendimento desses pacientes. Infelizmente, como a Suelen, o assistente social Diogo colocaram, requer uma atenção especial. E, infelizmente, as doenças raras estão entrando dentro de uma vala comum em relação às demais doenças, e o tempo é fundamental em relação à esclerose lateral amiotrófica. Os médicos, eu gosto muito do Dr. Ferraboni, neurologista de Chapecó, que utiliza a expressão a poupança física do corpo dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Tivemos várias situações, principalmente em período de pandemia, em que essa distinção entre emergência e urgência, a esclerose lateral amiotrófica entrava na questão da urgência, não existia naquele momento um risco de morte, mas todo o fluxo em relação à solicitação de medicação, de equipamentos, de ventilação, ficava parado por causa da pandemia, porque era considerado urgência e não emergência. E nisso, cada dia é um dia importante para o paciente. É uma perda de tempo que não se pode considerar, mesmo em tempo de pandemia. E, principalmente, o Diogo troca num ponto importante, que é a questão do diagnóstico. A fila do diagnóstico do CISREG, infelizmente, não está fazendo uma triagem adequada em relação a esse tipo de paciente. Na verdade, nós precisaríamos ter, talvez, uma revisão e um olhar diferenciado em relação a essa necessidade do diagnóstico. A fila do diagnóstico em relação a essa questão das doenças raras. Efetivamente, um momento crucial em relação ao paciente de ELA, esclerose múltipla e outras doenças raras, é principalmente o diagnóstico. E quanto mais demorarmos em relação a obtenção do diagnóstico conclusivo da doença, na verdade, nós estamos perdendo um tempo precioso. Outro ponto que foi tocado também é a questão da equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, neurologista, pneumologista, enfim, nós precisamos que efetivamente haja essa possibilidade de termos uma disponibilidade desses profissionais, todos esses profissionais,
e, de preferência, num centro único. O que está acontecendo atualmente para os pacientes é que eles têm que fazer uma grande peregrinação em relação a todos esses atendimentos, enquanto que grandes centros, capitais, já estão tendo essa experiência de um centro de referência, em que o paciente possa se deslocar em um único local e, nesse local, ele ter a possibilidade de ter todos esses profissionais já especializados, capacitados para atendimento da doença dele. E o que a capital Florianópolis pode nos proporcionar é justamente um projeto piloto em relação a esse centro de referência e que depois nós possamos replicar esses centros de referência em outras regionais do nosso estado, para que os catarinenses não precisem migrar todos para atendimento, digamos, de Chapecó para Florianópolis e assim por diante, para que a gente possa realmente disponibilizar para todos os catarinenses esse tipo de atendimento através desses centros de referência. Mas acredito que a capital Florianópolis, como já mencionado, tem várias instituições e possibilidades de instituições parceiras que possam auxiliar realmente na construção desse centro de referência. Não digo simplesmente oferecer um centro de referência, eu acho que nós temos que construir. É um ato conjunto, uma colaboração de todas as forças que nós já temos disponível. Por exemplo, nós temos o Centro de Referência de Neurologia no Hospital Celso Ramos, mas, na verdade, nós entramos numa vala comum de várias demandas em relação à neurologia. Então, a ideia de um centro de referência de doenças raras e essa ideia de atendimento domiciliar eu acho fantástico, porque a hospitalização desses pacientes, na verdade, faz mal. E a possibilidade de ele estar sendo tratado em casa também é um ganho, tanto para o sistema de saúde quanto para o próprio paciente e familiares. O longo período de hospitalização não faz bem, e é uma doença degenerativa, sem cura. Então, por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica, é impossível você esperar que o paciente cure, restabeleça. Na verdade, ela é progressiva, infelizmente, para baixo. Então, é nesse sentido, vereadores, o pessoal que está acompanhando, que eu gostaria de fazer esse pedido, de pensarmos na possibilidade de construirmos redes, contatos, protocolos, fluxos e um centro de referência, para que nós possamos tratar com dignidade essas pessoas. E, principalmente, faço um último pedido, antes de devolver a palavra, é que o pedido seria que essas palavras paciente e doenças raras nunca destituam um ser humano de sua própria humanidade. Que nunca seja reduzido a simplesmente um objeto. Quando eu falo da minha irmã Larissa, quando eu falo da minha mãe Genei, quando eu falo da minha tia Joane, é assim que eu gostaria que elas fossem vistas, como essas mulheres corajosas, fortes, que eu tenho como referência para a minha vida. Elas não são pacientes de doenças raras. Elas são os grandes amores da minha vida e gostaria que todo mundo pudesse enxergar da forma que eu as enxergo. É por isso que fico muito feliz pelo espaço e gratidão por estar participando dessa reunião aí com a Câmara Municipal de Florianópolis. Devolvo a palavra, vereador. Gratidão. Ficamos até sem palavra, doutor, mas que Deus abençoe a sua família. O amor é incondicional que nos une como irmãos, como filhos de Deus. A gente tem que levar isso também para o poder público, que às vezes esquece disso, né? Eu vejo o poder público tão burocrático e às vezes esquece de olhar o humano, né? Ver o ser humano como uma ficha, como um número, como um cadastro, e esquece de ver, né? Como o senhor mesmo falou, não como um paciente, mas como um ser humano que está ali precisando ser visto com um olhar mais amoroso. Obrigado pela fala do senhor. Também quero dar as boas-vindas à nossa querida vereadora Pri Fernandes. Vocês querem fazer uso da palavra, vereadora? A senhora tem compromisso também, né? Bom dia, vereador Diácono. Bom dia. Está me escutando? Sim, alto e claro. Eu quero parabenizar, primeiro de tudo, a você por essa
por ter esse momento aqui da gente poder falar sobre o ELA e as outras doenças aqui, né, degenerativas. É algo que realmente, por ser um número, entre aspas, pequeno, são vidas e todas elas têm nome. E escutar a fala do doutor, eu esqueci o nome dele, mas escutar a fala dele me fez remeter a uma história que eu tenho de uma amiga que eu conheci pelas redes sociais há mais ou menos uns 10 anos, e ela me ajudava com alguns animais. E faz mais ou menos uns 5 anos, chegou no final do ano, ela disse, Pri, eu tenho a contribuição para fazer com os cãezinhos, mas eu não vou poder te levar. Eu vou pedir para minha irmã te levar. E eu, perguntei, Chay, tá tudo bem contigo? Precisa de alguma ajuda? Não, depois a gente conversa. E posteriormente a isso, eu fiquei sabendo que ela é portadora de ELA. E veio de uma forma tão agressiva, porque ela no começo é muito silenciosa. E é bem como foi falado, se você não for atrás de um diagnóstico, não for buscar todos os recursos possíveis, os médicos possíveis, for visto um diagnóstico de forma precoce, você atrasa muito no tratamento, porque infelizmente é uma doença que não tem cura, mas o que poderia ser é amenizado e tratado, né, para dar qualidade de vida a essas pessoas. Hoje, essa minha amiga, ela apenas se comunica pelos olhos. E é muito triste você ver tanta vida ali e você querer poder fazer coisas, ajudar, e você não ter, você ter limitações. E eu acho muito importante a gente ter esse olhar, como foi falado, de uma equipe, de um centro de referências, porque a família também sofre pela impotência, não digo burocracia, vereador Diácono, eu falo burocracia, porque é inadmissível você ter uma doença que você sabe que é degenerativa, que não lhe dá condições de uma perspectiva maior de vida. Então, é no mínimo de qualidade de vida, de tentar dar uma freada na doença. Então, não se pode esperar. A gente tem que agir. E quando a gente pensa e cogita essa ideia de um centro de referências, tem que ser uma bandeira para ontem, porque todas essas 80, 90 pessoas aqui de Florianópolis, todas elas têm nome e têm família. Então, conta comigo, vereador Diácono, no que for preciso para a gente colocar isso em prática o quanto antes, querido. Muito obrigada. Que agradeço, vereadora Fernandes, pela participação da senhora, sempre na defesa dos direitos dos animais, mas também sempre preocupada com o ser humano. Deus abençoe a caminhada da senhora. Agora abro a fala para o doutor Haroldo Cardoso Lacerda. Tem que pegar um microfone ali. Se eu quer falar da tribuna, tem como não? Pode ser. Pode ser da tribuna, se o senhor quiser. Ou do microfone, fica à vontade. Nós estamos com um problema no áudio dentro aqui do plenário, mas na transmissão está sendo áudio claro, tá? A gente está com ele e pede desculpa pelos problemas técnicos que são aqui dentro do plenário. Fique à vontade. Bom dia a todos. Aqui tá. Cumprimento os executivos do PETEM, eu desejo das associações, das autoridades, principalmente os familiares e pacientes que trabalham na própria, uma maneira na área o Gonçalo, presidente da ELA, sumiu a placa de som daqui. Nós atuamos O microfone. para um ano de existência, A placa sumiu, a placa de som. Deixa Trabalhamos na capacitação, doação de materiais, equipamentos, visitas domiciliares, sobretudo levando dignidade, qualidade de vida e esperança do paciente com esclerose lateral amiotórica.
esclerose é uma doença, uma doença do neurônio motor, né, que aparece progressivamente a paralisia do corpo. Então, lentamente, você vai ter um preço socorro com sensibilidade preservada e nível de consciência, ou seja, a parte cognitiva sem alteração. Sendo assim, é uma considerada uma das doenças mais terríveis, né? O seu progressivo é bastante fatal e incurável. A expectativa do paciente é de 3 a 5 anos, normalmente, e mesmo com esse prognóstico terrível, a gente tem uma morosidade no atendimento. Alguns morrem até antes de receber o diagnóstico. Para nós termos uma ideia, né, desse 1 ano de formação da ARELA, os pacientes que entraram nos 6 primeiros meses, todos faleceram. Né, que a associação estava dando início, né, o pontapé inicial do atendimento. O único que está presente conosco é o doutor Larissa, né? E a gente ainda está em busca de atendê-la, de se atualizar, de melhorar o seu atendimento, porque a gente acredita que é possível, apesar da dor da doença, a gente se amenizar, levando um atendimento científico atualizado, como se sabe hoje. Então, não é possível, num estado como o nosso, os pacientes continuarem com tanta esclerose múltipla, esclerose vascular e de outras doenças raras que são sendo discutidas. O nosso, não é possível que no nosso estado a gente tenha, esteja acontecendo isso, né? Mortes precoces, pais de família, mães de família, indo numa condição de morte, muitas vezes sem dignidade, né? O diagnóstico, muitas vezes, ele é avaliado com erros e o centro que a gente busca, né, integrado com a Florência, seria justamente para isso. Nós recebemos esses pacientes, levar o diagnóstico e ter ali uma equipe multidisciplinar capacitada. A gente não precisa contratar novos funcionários, a gente precisa capacitar o funcionário para ter um vago. Entendeu? Levar o conhecimento para que erros simples que aconteceu com esses nossos pacientes não se repitam. Por exemplo, nós perdemos um paciente que foi aplicado oxigênio nesse paciente, o paciente que era para o rosto, ele estava na prática de correr, teve uma ventilação de máscara. O oxigênio para o paciente de esclerose lateral neurotrófica é tóxico, né? Não foi esse paciente de governador como exemplo, porque nós estamos acostumados a chegar no hospital com falta de ar e o que a gente recebe normalmente? É um cateterismo de oxigênio. E era a última coisa que os pacientes poderiam receber. Nós temos uma cartinha, naquela época não era uma carteirinha, era uma meia folha explicando, onde a associação esclarecia para o médico ou para o cuidador do familiar que isso era intoxicar o paciente, a gente poderia levar o paciente à morte. Para que ele foi apresentado no hospital e mesmo assim eles não seguiram a risco que a gente fez ali, né? E a gente perdeu esse paciente ele foi encontrado no leito, já desfalecido. Ele estava tão abandonado no cantinho do hospital que eles fizeram a reanimação. Quando encontraram ele estava desfalecido. Um segundo caso, uma paciente recente nossa, que foi mandada para morrer em maio. A doença não tinha outra solução, era isso mesmo, a progressão da doença era aquela. Uma paciente que precisava também de ventilação. E o pior não é isso, essa paciente ela tinha um ventilador emprestado da associação. E o familiar levou o ventilador, né? E os cuidadores do hospital não quiseram ventilar. Não sei se por falta de conhecimento ou por negligência. Eu não estava lá, mas a gente tem esse caso dentro da associação e era uma paciente que eu atendi em domicílio. E temos a doutora Larissa que está aqui, que a gente cuida como a nossa salvadora, né? Que mesmo com a doença, junto com a Suelen, proporcionaram esse momento, e vocês, graças a Deus, proporcionaram esse momento agora onde a gente pode ter, pode lutar por essas pessoas, que além de ter a doença mais terrível, uma das mais terríveis, né, ainda não recebe um tratamento digno. Então você imagina, né, já tem que passar por toda a dor da doença com tratamento. Imagina sem tratamento. Então, peço muita atenção dos senhores a essa causa no nosso estado. A gente já é referência em tanta coisa, né? Tem tanta gente que vem morar aqui achando que aqui é tudo tão lindo e tão maravilhoso, e nas doenças mais importantes, mais esquecidas, a gente está pecando de forma grave. Eu agradeço a todos a palavra e passo para o senhor, vereador. Obrigado, tá? E agradeço também em nome da doutora Larissa. Posso, doutora?
Eu gostaria que passasse o vídeo da instituição, na sequência da palavra, que vai ficar melhor ilustrada a história da doutora, nossa fundadora, né? Muito obrigado a todos. Bom dia. A gente também quer acolher junto conosco a Margarete Carreirão, presidente da Associação Catarinense de Doenças Raras. Já já eu também abro espaço para a senhora. Não sei se a Secretaria de Saúde do município também vai querer fazer alguma fala. Vamos passar o vídeo. Eu me chamo Reinaldo, sou filho mais velho da Larissa e eu vou emprestar minha voz para contar a história da minha mãe. Em junho de 2018, comecei a sentir falta de ar, e com frequência. Descobri que tinha a mesma doença da minha mãe, esclerose lateral amiotrófica, a ELA. É um distúrbio dos neurônios motores do cérebro e da medula espinhal. A doença provoca fraqueza nos músculos e a paralisia dos movimentos. Isso conecta o fio dela, que daí faz a pressão. Daí ela, como ela não pode engolir, vai direto na barriga. Eu sempre fui feliz nos 40 anos anteriores à doença. Eu vivi intensamente. Estava no auge da minha carreira de promotora de justiça. Quando eu descobri o diagnóstico, pensei que seria o meu fim. O prazo médio de vida é de 3 a 5 anos. Durante o tratamento, em junho de 2019, quase morri por uma infecção generalizada no abdômen. O motivo? A ausência de atendimento especializado em ELA. Permaneci 12 dias na UTI. Fiquei 3 meses hospitalizada. Sofri muito. Não queria deixar a minha família, especialmente os meus filhos, Reinaldo e Letícia. No momento que me livrei da morte, comecei a sonhar em criar uma associação de ELA em Santa Catarina. Não quero que nenhuma paciente sofra como eu sofri. 1 ano depois, eu me recuperei e aceitei conviver com a doença. O meu foco é viver. E assim, a cada dia, segue uma vitória. Voltei a sonhar e a fazer coisas que adoro. Promover a justiça. Convidei amigos, familiares e profissionais para criarmos a ARELA-SC, Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica de Santa Catarina. Quero ajudar os pacientes a ressignificar as suas vidas. Minha força vem de Deus e da minha família. Conviver com a doença é difícil e desafiador também, mas tem como ser feliz. A vida com ela, e não vamos desistir por causa dela. Acreditem, eu consegui. Como diz o Manezinho, sem palavras, né? A gente não sabe nem o que dizer. Passa a palavra para a doutora Margarete Carreirão, presidente da Associação Catarinense de Doenças Raras. Bom dia. A senhora precisa abrir o microfone da senhora no computador ou no celular. Está me ouvindo? Agora sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui participando de uma reunião de extrema importância. Gostaria de agradecer à doutora Larissa por compartilhar conosco a história de vida. Como o doutor Alexandre falou, irmão da doutora Larissa, eu também estou aqui pela minha família, pelo meu filho, que vocês estão vendo a foto aqui atrás. Agora nós estamos na associação e tudo começou por causa dele. Ele partiu há 4 anos atrás, 29 anos, e foi pioneiro no tratamento de doenças raras no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma doença é rara quando ela é diagnosticada por 65 indivíduos a cada grupo de 100 mil pessoas. No mundo, existem em torno de 7 mil doenças raras descritas, sendo que 80% delas são de origem genética. Acredita-se que
Existem no mundo inteiro 300 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. Só no Brasil nós somos 13 milhões. Então, nós não somos tão raros assim. São números marcantes e que não podemos minimizar. Não falaram, mas nós temos um hospital de referência em Florianópolis, em Santa Catarina. É o Hospital Infantil Joana de Guzmão. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, ele foi aprovado no ano de 2019. Para nós que trabalhamos em torno de 350 pacientes com algum tipo de doença rara, nós trabalhamos com 24 tipos de doenças raras. Para nós foi um ganho, foi uma vitória. Mas nós lidamos com um problema muito sério, que a partir do momento que o paciente ele se torna um adolescente, quando ele tem 16 anos, ele não pode mais ficar no hospital infantil. O hospital infantil é excelente até os 16 anos. Ele atende em torno, no ambulatório de doenças raras, ele atende em torno de 100 pacientes com alguma doença rara por mês, pela doutora Gisele De Luca e pela doutora Luísa Lapagesse. Nós temos uma equipe multidisciplinar de psicólogo, de oftalmo, otorrino, dermato, todas as profissões, é uma equipe muito boa, multidisciplinar, mas ela só atende até os 16 anos. Então, é um pedido, uma solicitação que a Associação de Doenças Raras, que está no ramo há 18 anos, pede para fazerem um hospital de referência de doenças raras para adultos. E o HU, Hospital Universitário, é o melhor hospital hoje para receber esses pacientes. Nós sabemos que a realidade do Brasil, se nós formos colocar na ponta do lápis, nenhum hospital no Brasil, na ponta do lápis, não atende 100% dos requisitos. Isso nós sabemos. Mas nós precisamos lutar, precisamos estar à frente. Como representante legal de doenças raras, eu preciso desse hospital, nós precisamos desse hospital, porque os nossos pacientes, quando eles saem do hospital infantil, nós não sabemos o que fazer com esse paciente. Não sabemos onde vamos colocar esse paciente. Nós temos pacientes no HU que fazem infusões na oncologia. Nós temos pacientes que não temos local, a partir dos 16 anos, para condicionar o seu medicamento que vem do SUS. Então, nós temos um problema seríssimo. Dar sequência ao tratamento. Muitas vezes o paciente fica sem o tratamento porque ele não tem um local. Já tivemos pacientes de ficar 1 ano porque não tinha um local para infusões. Nós montamos, sim, um centro de infusão. A Associação Catarinense de Doenças Raras fez um centro de infusão dentro do hospital infantil, mas lá é muito mais fácil. O HU é federal, então ele não vai aceitar que uma associação faça um centro de infusões. Então, nós precisamos de vocês vereadores, vocês promotores, vocês governadores, nós precisamos de vocês para abrir espaço para o paciente que sai do hospital infantil. Santa Catarina está esquecida desse problema. Nós não podemos dar continuidade. Isso não pode existir. Eu peço encarecidamente que nós redobremos os nossos esforços para podermos conseguir esse hospital de referência. Porque a Associação Catarinense está com um problema seríssimo de não dar continuidade, porque não tem um centro de referência para adultos. Obrigada. Que agradecemos a participação da senhora. Também quer fazer uso da fala o secretário adjunto da Saúde do município de Florianópolis, o senhor Formigueri.
Olá, bom dia. Está me ouvindo, vereador? Tudo certo? Positivo, tudo certo, amigo. Bom, primeiro cumprimentar o senhor, vereador, pela excelente iniciativa, pela sensibilidade de trazer a pauta, trazer essa pauta tão sensível para a sociedade, ao plenário da Câmara e à sociedade de Florianópolis. Acho que o Legislativo dá o seu exemplo de compromisso com as aspirações da população quando toma essas iniciativas, e o senhor tem sido um grande protagonista dessas ações através do seu mandato. Também cumprimentar o vereador Dalma, a vereadora Pri e todos os vereadores que são engajados e têm compromisso com essa bandeira. Queria cumprimentar os representantes da Arela e também da Florem, bem como a doutora Larissa, o doutor Alexandre, todos aqueles que nos acompanham hoje aqui. Eu, particularmente, tenho um irmão, né? Meu irmão mais jovem, ele é portador de esclerose múltipla, né? Então, vivi também na família a angústia e a dificuldade de se deparar com esse diagnóstico e se ver no escuro, não saber como proceder. É um primeiro momento de absoluto desespero. E no primeiro momento em que eu tive o contato, através do Paulo Vitor, que trouxe essa pauta aqui para a Secretaria de Saúde, de imediato já atendi as duas associações aqui no nosso gabinete. Nós realizamos, num segundo momento, uma reunião mais ampliada com a nossa equipe técnica, para que, como primeiro passo, a gente possa alinhar com tanto as entidades que têm a representação, bem como os profissionais da saúde da Secretaria e os nossos gerentes e diretores da área de atenção à saúde, como nós podemos melhorar o atendimento nessa primeira linha de frente, que é a atenção primária do município, nas nossas unidades de saúde, nas nossas UPAs, mesmo sabendo que o alcance ainda é muito limitado, porque isso vai muito além desse primeiro atendimento. Mas é claro que nós precisamos avançar. Se eu não me engano, inclusive, eu participei de uma boa parte da reunião, no final ficaram as equipes técnicas, nós montamos um grupo de trabalho aqui que busca justamente sistematizar como nós podemos avançar nessa primeira triagem, nesse primeiro avanço, para que não se cometa erros e que possa se dar a primeira orientação adequada. Mas o mais importante, vereadores e todos que nos acompanham hoje, é que a gente possa fazer aquilo que é fundamental na sociedade para construir avanços, que é criar um movimento amplo, uma unidade com a maior amplitude possível, para que nós, sem criar trincheiras, mas podendo criar pontes entre as entidades que representam aqueles que convivem com esse problema, o poder legislativo, o poder executivo, e esclarecer para toda a sociedade, de maneira unificada, como nós podemos construir uma grande frente para avançar na conquista desse centro de referência, nesse hospital de referência que Florianópolis precisa, não apenas para atender aqueles que aqui vivem, mas para atender todos aqueles que aqui precisam ser tratados de todo o estado de Santa Catarina, porque o SUS é universal, né? A saúde pública é universal, aqueles que aqui chegam nas nossas unidades de saúde, nas nossas UPAs, são atendidos, e é esse o espírito republicano de compromisso com a saúde pública que todos nós devemos buscar. Essa pauta é uma pauta crescente, necessária, fundamental, porque quando a gente salva uma vida, vale qualquer investimento que o município possa dar, vale qualquer investimento que o Estado possa dar. E eu, particularmente, sou muito tocado porque vivo no dia a dia, dentro da minha família, essa situação. Quero dizer a todos que estou sempre à disposição. Prefeito Jean Loureiro, o vice Topaz, secretário do Paraná, colocaram toda a disposição ao município para que a gente possa construir conjuntamente com o protagonismo do vereador Diácono Ricardo, com o protagonismo do vereador Dalmo, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde, com o protagonismo da Câmara de Vereadores, construir conjuntamente essa conquista, e o município não vai se furtar de fazer a sua parte naquilo que seja necessário. Reconhecendo eventualmente que nós temos limitações, a pandemia trouxe limitações, mas nós precisamos olhar para o futuro e dar a melhor resposta possível para essa pauta. Para isso que é fundamental para essas pessoas que são seres humanos, que têm nome e convivem com essa situação. Muito obrigado, secretário Formigueri, pela explanação. Fazer uso da fala, vereador Não. Se eu permite, presidente, eu tinha um compromisso, como falei para os senhores no início da sessão, às 11 horas, com as lideranças de todos os partidos, mas optei por permanecer aqui, porque observei e estou acompanhando cada depoimento que, olha, as pessoas com problemas,
pessoais, ainda montando uma associação para ajudar outras pessoas, é realmente considerar o problema do outro. E verificando a fala do nosso secretário adjunto, que vive o dia a dia com este problema com seu irmão, eu acho que ele foi muito feliz quando ele falou que a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal e o Estado devemos achar uma forma de um hospital público de referência ou não, mas criar essa referência no próprio hospital para tratar desses assuntos que é tão relevantes. Eu, por exemplo, eu tive alguém da minha família não exatamente com esse tipo de doença, mas com outra doença que é Parkinson. Eu vi como ele iniciou e como ele terminou sua vida. Olha, Diogo e doutor Haroldo, você não acredita o que eu vi aquele ser humano, meu cunhado, terminar a vida dele. Porque vai atrofiando todos os músculos e ele vai ficando com uma dificuldade total. Sofre ele e mais a família. E vejo vocês aqui com um problema, tentando organizar uma associação para cuidar de outras pessoas. Hoje são 80. Esperamos que esse número reduza quanto antes, elimine isso aí. Mas vou permanecer na reunião, porque cada depoimento que eu assisti aqui realmente me tocou. Então, as pessoas, a senhora que via ali com a sua filha, ou com seu esposo, ali a gente vê que é uma pessoa que quer viver e quer cuidar dos outros ainda. Isso é muito importante, é louvável. Vereador presidente, parabéns pelo seu requerimento, vereador Renato, nossa Comissão de Saúde. Aí vamos acompanhar cada depoimento e achar uma solução. Não marcar uma reunião para agendar outra reunião, mas sim para algumas coisas que sejam produtivas, que possa sanar o sofrimento dessas pessoas. Eu vou permanecer na reunião, presidente, porque acho o assunto muito importante. Já comuniquei o nosso presidente da comissão da casa que não iria no outro compromisso, vou ficar permanecendo aqui. Parabéns por tudo aquilo que eu vi até agora. Muito obrigado pela fala, vereador Dalmi, obrigado também por continuar com a gente. Gostaria de lembrar que quem trouxe isso para o nosso gabinete quem trouxe essa problemática, né, foi a ação social paroquial da Paróquia da Trindade, através da assistente social Daiana, que nos trouxe, né, essa problemática, e a gente logo abriu as portas e começou a conhecer mais a fundo as dificuldades. A palavra está aberta, não sei se alguém mais... Seu nome, por gentileza? Bom dia. Bom Meu dia. nome é Mayra Fraga, eu sou voluntária da Arela e assessora pessoal da fundadora, a doutora Larissa Takashima. E a gente, quando fala de esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, doenças raras, hoje aqui, além do centro, né, esse centro de referência, né, no âmbito estadual, a gente acredita que sim, a gente pode fazer muita coisa no âmbito municipal também, né? Com relação à esclerose lateral amiotrófica, hoje não tem um atendimento especializado aos portadores de ELA e outras doenças raras. E assim, iniciando no atendimento numa unidade básica de saúde, a gente já encontra problemas com relação a isso. A gente não tem um fluxograma de atendimento por equipe multiprofissional. O paciente chega e é atendido por um neurologista, ou que seja, ou o médico clínico geral na unidade de saúde, ele é encaminhado, já diagnosticado com a doença, encaminhado para outro profissional, fica na fila, espera por outro profissional, enquanto ele deveria ser atendido por essa equipe multiprofissional de fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, ao mesmo tempo, né? Principalmente nesse nosso caso aqui, por se tratar de uma doença neurodegenerativa com baixa expectativa de vida. E o que a gente encontra é morosidade no atendimento, principalmente, como o Haroldo já pontuou, além de ter que lidar com a doença, né? Ainda tem essa dificuldade de simplesmente achar um atendimento especializado, né? E o que mais a gente encontra
a falta de capacitação profissional, infelizmente. Até a associação ela oferece gratuitamente, a gente tem feito seminários, lives, enfim, encontros para promover capacitação gratuita, porque a gente encontra essa dificuldade no sistema de saúde. O atendimento inicial, como já disse, ele se torna inadequado por falta exatamente de conhecimento sobre essas doenças, que, como Margarete também disse, são doenças raras, mas não somos, de certa forma, poucos, né? Tem muitas pessoas, eu vou apontar de novo porque a gente está aqui apresentando a Arela, né? O paciente esclerose lateral amiotrófica espera por um atendimento e quando consegue um atendimento, o profissional que vai atendê-lo não sabe exatamente o que fazer com aquele paciente. A doutora Larissa, né, promotora de justiça com condições, até vou pontuar nesse sentido, doutora, com condições financeiras, no atendimento até particular, teve esse problema de um médico instruir as enfermeiras a aplicar nela um procedimento que era totalmente inadequado à doença. O marido, sem conhecimento médico, mas sabendo sobre a doença, né, que foi lá e evitou que a doutora Larissa poderia não estar aqui conosco hoje, como outros pacientes, que o Haroldo trouxe também. Então, falta também atendimento domiciliar. Os pacientes acamados, hoje, eles não têm atendimento domiciliar. Como é que eu vou fazer com que esse paciente vá buscar atendimento? Não, ele precisa de atendimento domiciliar. Acreditamos que a gente pode conseguir, de alguma forma, isso no âmbito municipal, que seja com veículo, alguma forma, né, que já foi trazido até pelo senhor, ideias nesse sentido. Então, assim, alguma coisa a gente consegue, sim, no âmbito municipal. Estamos trabalhando em todas as esferas, sim. Estamos em contato com senadores, deputados federais, estaduais, mas no âmbito municipal precisamos muito do apoio dos senhores. Nisso, trago que a gente pode sim construir uma rede de atendimento, de atenção primária junto ao município. Podemos também buscar capacitação profissional para as UPAs, né, as unidades básicas de saúde, para a esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e doenças raras em geral, sim. Podemos criar, quem sabe, um setor de doenças raras também junto ao município, buscar dados sobre as doenças, o que já temos feito junto ao Ministério Público de Santa Catarina, inclusive, né? Então, assim, a gente está aqui, a gente está com vontade de trabalhar, estamos trabalhando para ajudar esses pacientes, a gente precisa do apoio, né, tanto da sociedade quanto os senhores, no âmbito legislativo. Nisso, já trago que a ausência de uma lei municipal que faça cumprir direitos para a pessoa com esclerose múltipla, com doenças raras em geral. Agradeço a oportunidade e fica aqui o nosso apelo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra, tanto no seu nome? Oi, deu certo? Só fazer... Bom dia a todos, né? Meu nome é Morena Nogueira Pacheco, eu sou assistente social da Arela. Só fazer um complemento à fala da Mayra e do Diogo, né? Que o Diogo está nessa frente também como atendimento, a gente que está ali no dia a dia, atendendo os pacientes familiares, a gente sabe das dificuldades deles. E o que eu queria pontuar, além da gente pensar essas capacitações, que é muito importante, o que a Mayra falou sobre atendimento domiciliar, eu vejo como o mais importante, porque justamente, né, pela dificuldade de locomoção, a gente precisa desse atendimento. E quando os pacientes hoje têm um atendimento ali ambulatorial no HU, é só de neuro, por exemplo, e aí eles ficam deficitários em outras áreas. E quem vai fazer esse atendimento diário, né? Como é que que seja 2 vezes na semana, mas eles precisam, porque até chegar, de fato, num atendimento, quando essa fila encaminhar, a doença vai estar muito mais avançada. Então, é pensar nesse sentido, de fato, de um atendimento. Quando a gente fala atendimento, é realmente atendimento, sabe? A gente precisa que esses profissionais estejam capacitados e possam estar ali naquele dia a dia daquelas famílias. E aí, pensando nas famílias, eu penso nos cuidadores, nos familiares que estão juntos. Porque a gente sabe que por mais que a gente ofereça o atendimento, as associações acabam tendo esse papel de oferecer ali um auxílio, uma orientação, mas a gente não consegue estar todos os dias com aquelas pessoas. Então, quem sobrecarrega é a família. E eu acho que a família é um ponto importante a gente falar, porque a gente também tem dificuldade do psicólogo na nossa UBS, né, no nosso posto de saúde. Se já já tem um acesso dificultário em termos de
para o atendimento do dia a dia das pessoas que trazem suas demandas no posto de saúde. Então, para aquelas famílias, a gente acaba não prestando atenção. Então, eu acho que são pontos a se pensar quando o doutor Alexandre pontuou a equipe multiprofissional, né? O Diogo também é pensar no psicólogo, é pensar no terapeuta ocupacional, que é uma coisa que a gente não fala, pensar em profissões que a gente pode estar auxiliando os familiares e as pessoas portadoras das doenças. Era só mais um complemento da fala. Obrigada. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da fala? Porque senão eu passo para o encaminhamento final. A Margarete? Pois não, Margarete? Sim, eu só gostaria de falar que existe a Lei 656, que garante com que a pessoa com doença rara tenha acesso a tratamentos, a exames, mas essa lei, ela, infelizmente, aqui no nosso país, muitas das leis elas ficam só no papel. Então, essa lei existe, 656. Nós podíamos rever essa lei e tirar ela do papel. Ela é estadual ou federal, essa lei? Ela é federal. Federal. É. Ok? Tá bom? Só deixar claro. Podemos passar para os encaminhamentos. Eu acho que poderíamos, vereador Dalmundo, conversar as duas comissões, pensarmos em criar um projeto de lei municipal, em comunhão com a Florem e com a Arela, a gente construir um projeto, né, um projeto de lei para o município de Florianópolis, vendo o atendimento básico, o treinamento dos nossos e a capacitação dos nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, desde aquele lá no atendimento básico do posto de saúde até as nossas UPAs. Eu acredito que isso não é uma utopia, acho que isso é algo que, se tiver força de lei desta casa e a cobrança desta casa junto ao Executivo, a qual nós temos um bom acesso, tanto com o Formigueri como com o doutor Paraná e com o senhor prefeito Jean Loureiro, né, e também o nosso prefeito Topázio, eu não acho difícil a gente começar a dar esse primeiro passo através de um projeto de lei construindo. Nós não podemos sair daqui dizendo que as duas comissões vão preparar. Se nós preparar, vai ser burocrático. Eu gostaria de ver um projeto técnico, que vocês da Florem, vocês da Arela, nós pudéssemos nos reunir e construirmos juntos esse projeto. Vocês dizerem para nós, olha, precisamos disso, daquilo, uma unidade móvel, atendimento domiciliar, né? Não sei, aí sentar e dialogar, porque aqui é a casa do diálogo. Fazer política é a arte do dialogar, e não adianta ser, né, vereador, mais uma lei para ficar somente na lei, é uma lei que precisa ser construída em parceria com vocês. Já faço o convite também ao secretário Formigueri também para fazer parte, né, da construção desta lei municipal. Acho que Florianópolis, o município de Florianópolis, deve isso aos seus munícipes, os quais aqui os senhores e senhoras estão representando nesta manhã. Gostaria da palavra, Senhor presidente, vereador. além disso, nosso projeto construído com a participação do senhor e da senhora, é importante, mas também um convênio com o hospital de referência. E como falou muito bem a Morena, não adianta nós falarmos assim, olha, quem vai atender quem tiver de plantão? Pode ser um cirurgião, um neurologista, pode ser uma pessoa que esteja de plantão, né? um atendente, ou às vezes um clínico geral. Temos que ter um hospital de referência, pelo menos um convênio com o hospital de referência, para que essas pessoas façam esse atendimento especialmente. E mais importante ainda, como falou também a assistente social, com referência ao tratamento nas casas. As pessoas que não podem se locomover, falta de um acompanhamento, às vezes nem sabe a própria associação em que estado está aquela pessoa. Ele está tão distante do ambiente natural, que ele está lá tão longe de todos e precisa de um atendimento, e se não tiver esse medicamento, não tiver um transporte que possa trazer essa pessoa até o ponto de referência,
Então, temos que fazer um cadastramento de todo esse pessoal que existe, mas também um convênio com o hospital, seja o Caridade, o Hospital Celso Ramos, Universitário, um hospital de referência, que esse tratamento tem que ser feito ali, e não através de um clínico geral em qualquer hospital, quando sentir-se mal. Pelo contrário, é um acompanhamento permanente para que as pessoas possam ter uma referência, e essa referência depende do poder público fazer com a entidade privada ou pública também. Então, além, vereador, do projeto de lei que será os encaminhamentos, não temos poder para fazer convênio com o hospital, mas o próprio governo, tanto municipal como estadual, pode fazer isso muito bem, mas nós precisamos do apoio das entidades para que a gente possa embasar nosso projeto técnico e não apenas, como falou o vereador, burocrático. Então, fazer um projeto de lei por fazer. Agora, aquela senhora falou, existe uma lei federal, mas que não é cumprida, porque é mais um projeto. Então, projeto para de direito e de fato. Bem, por aí. A Margarete já disse que ela quer fazer parte também. Sim, nós vamos fazer também o convite. Margarete, se puder colocar o teu contato no chat, a gente agradece. Aí o nosso gabinete vão fazer contato contigo também para fazeres parte desta reunião. Pois não? Vereador, gostaríamos de saber se há possibilidade, inclusive no sentido daquilo que o senhor falou anteriormente, de sairmos daqui com uma comissão, pelo menos prévia, assim, né? Aliás, uma comissão com as associações que estão aqui presentes se firmarem compromisso, com os senhores vereadores, né? A Margarete representando a Associação Catarinense de Doenças Raras, e, se possível, se manifestar, não sei se ainda nos acompanha o secretário municipal de saúde, para que possamos iniciar esses trabalhos, né? Então, pelo menos esse comprometimento inicial, e depois a gente vê quem pode agregar, né? De repente o Ministério Público no âmbito municipal também, e aqueles que puderem contribuir para a construção de uma lei municipal às doenças raras. Após o encerramento dessa reunião, a gente já conversamos e marcamos a primeira data da nossa primeiro encontro para discutirmos. Lembrando, né, que a Arela, a Florem e aqui a Associação Catarinense de Doenças Raras, vocês têm que nos ajudarem a construir o projeto. Se for nós políticos, será um projeto político. Nós não gostaríamos que fosse um projeto político, que a secretaria vai olhar e vai dizer, isso aqui é politiqueiro pensando em voto. Bota ali e um dia a gente atende. Não. Tem que ser um projeto que parta de quem realmente precisa, conhece a luta, sabe das dificuldades e vão nos orientar o que é o melhor para vocês, para nós cobrar, sim, do poder público, tanto municipal, nós criando uma lei municipal, tanto o vereador Dalmo como este vereador, nós temos deputados dos nossos partidos, que também a gente pode cobrar âmbito estadual e depois eles também cobram, e nós também cobramos dos nossos partidos a âmbito federal. Quem sabe Florianópolis possa dar o pontapé inicial de um projeto maior, né? Começamos aqui não pequeno, vamos começar grande e podemos aumentar a esfera, né, do atendimento estadual e atendimento federal. Eu queria aproveitar também para destacar, né, a importância, teve a fala do nosso secretário adjunto, né, Formigueri, a respeito do envolvimento dos técnicos da Secretaria de Saúde do município, né, que entendem muito bem como acontece o atendimento e têm uma compreensão dos fluxos e tudo que está acontecendo hoje no centro de saúde. É fundamental que a gente tenha essa construção. Eu acredito que, sim, nós temos que criar pontes, e temos tido essa abertura por parte também do município para diálogo, para construção. Então, é importantíssimo a gente escutar essas pessoas que estão hoje trabalhando como técnicos e que podem também nos dar uma orientação a respeito disso. Então, nós, da Florem, a Arela, a Associação Catarinense de Doenças Raras e as demais entidades, junto com o poder público, acredito que, formando esse grupo de trabalho, nós podemos chegar a um projeto de lei que estabeleça prioridade
para atender as necessidades dos pacientes. Então, só queria ressaltar a importância, né, do poder público e como a gente tem recebido também a abertura para fazer essa construção, né? Acho que isso é fundamental. Sim, e inclusive a nossa prefeitura, eu creio que ela tem um referencial muito bom, que nossos secretários são técnicos, né? Então, o secretário da Saúde já foi diretor do HU. Então, o Dr. Paraná tem um amplo conhecimento, tenho certeza plena que ele e o Formigueri vão encaminhar, né, pessoas da secretaria também para discutir conosco, né, e a gente possa crescer. Ele já mandou aqui? A coisa aqui é rápida. A Secretaria Municipal de Saúde estará à disposição com nossos representantes técnicos a fim de colaborar no processo de todas as maneiras possíveis. Assina o nosso secretário Formigueri. Então, após o término desta comissão, a gente senta rapidinho e já marcamos a primeira data. Considerações finais, vereador Não? Presidente, eu acho que esse é o encaminhamento, né, da gente se reunir, ouvir primeiro todas as demandas, como estamos ouvindo agora, e já começar a trabalhar, fazer os encaminhamentos previstos, né? Eu acho que o projeto é importante, não tem dúvida disso. Quando vejo a Secretaria do Município da Saúde, através de seu secretário adjunto, já está totalmente à disposição, tenho certeza do Paraná também. O prefeito também não tem dúvida que estará também junto com a gente, como vice-prefeito também. Como falou o vereador Ricardo, não se trata de um projeto político, um projeto para acontecer, atender as pessoas. Então, queremos a participação de vocês para a gente iniciar o trabalho e vamos sim elaborar um projeto acompanhando todos os passos e, como ele falou, não vai começar pequeno, vai começar o tamanho da Câmara e chegar no governo estadual e, se possível, federal também. Vamos trabalhar e conte com a gente. Amém. Nossa gratidão a todos que participaram, tanto online. Não sei se alguém gostaria de algumas considerações finais. Quem está conosco no chat, por favor, se manifestar, senão nós vamos encerrar. Ninguém? Então, agradeço a participação de todos. Ficamos, né, comovidos com tudo que ouvimos e para a reflexão final, né? Nós precisamos avaliar um pouco essa pátria amada Brasil, né? Um país com um território tão grande, um país tão rico e um país muitas vezes tão burocrático, né? Muita burocracia. Eu estava lendo aqui a dificuldade para aquisição de um remédio, tem que ser tudo através de liminar, então falta aquela sensibilidade de quem está no poder executivo, principalmente, né, na área, às vezes, da saúde, de olhar, né, a pessoa, como disse o doutor ali, o doutor Alexandre, né, não olhar como paciente, e sim como ser humano, como pessoa, como um pai de família, como uma mãe de família, que não está pedindo nada de impossível, está pedindo apenas que a sua vida seja respeitada e ela possa ter direito, né, a algo básico que está na Constituição, que é o direito à saúde. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortifique, que Deus ilumine todos aqueles que estão à frente da Arela, à frente da Florem, para que possam ser perseverantes. Contem com as nossas comissões, tanto a Comissão de Direitos Humanos como a Comissão de Saúde desta casa. Acredito que podemos falar em nome da presidência, do vereador Catumi, que nós estamos colocando esta casa legislativa à disposição dessas duas associações, para que possamos juntos construir o melhor para a cidade de Florianópolis, para o nosso povo, para a nossa gente. Dou encerrada, então, essa reunião ampliada dessas duas comissões. Fiquem com Deus. Até